Olá, meus amigos, meus irmãos do Portal da Luz. As reflexões da noite de hoje vão ter como ponto de partida um dos personagens icônicos da doutrina espírita. Em 1943, a psicografia de Chico Xavier nos trouxe uma história narrada por um espírito chamado André Luiz. André Luiz conta no livro Nosso Lar, que foi um divisor de águas dentro da doutrina espírita. Ele conta a sua experiência única e ele inicia a história contando que ele se sentia como se tivesse despertado de um sono muito profundo, muito longo. Como se estivesse acordando depois de muito tempo. Ele acorda num local que se chamava umbral, onde a luz do sol nada mais era do que uma luz pálida, enevoado, sujo, aonde ele vagava. André Luiz narra que ele entendia o que tinha acontecido com ele. Ele se lembrava que ele tinha morrido, ele sabia que ele não pertencia mais ao mundo dos vivos. Ele se lembrava da doença, dos padecimentos, se lembrava da família junto a ele diante do seu último suspiro, se lembrava de algumas sensações no momento do seu enterro, se lembrava dos seus despojos humanos, dos restos mortais do seu corpo, mas ele não estava entendendo o que acontecia, porque ele estava vivo. Ele sabia que não estava mais no mundo dos vivos, mas ele se surpreendia por estar vivo. Ele respirava, sentia fome, sentia frio, sentia medo, sentia angústia, sentia sede, sentia fraqueza, sentia cansaço. Ele estava diante da sua vida tal qual era. Ele percebia o cabelo crescendo, a barba crescendo, as unhas crescendo. Ele percebia a sua roupa se esfarelando com o passar do tempo, sujando, rasgando, mas ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele sentia e vivia todas as experiências tal qual quando estava junto na Terra, no mundo dos vivos. E André Luiz, então, passa a sentir uma profunda melancolia, porque ele não conseguia compreender a experiência que ele vivia. Ele não sabia ao certo qual era o local onde ele estava, como aquilo funcionava. Ele volta e meia era achacado por uma série de rostos que ele não conhecia, alguns vultos que haviam convivido com ele durante a sua vida. Ele sentiu um peso na consciência terrível, de uma sensação que ele não conseguia explicar ao certo. E aquela zona praticamente infernal, aquela penumbra, aquelas sensações angustiantes foram criando nele uma profunda dor, um anseio, uma angústia, um receio, um medo que começou ao pouco tirar dele a sua sanidade. Ele fazia um esforço, tentava permanecer com a mente coerente, aquietada, tentando entender, porque até mesmo isso ele percebia que não havia mudado nada. Todo conhecimento, toda pessoa que ele era enquanto vivo, ele continuava sendo depois de morto. Todo o seu conhecimento de médico em vida, ele tinha ainda lá naquele momento. As suas curiosidades, os seus anseios, os seus desejos, tudo, toda a experiência que havia moldado o seu ser, lhe acompanhava naquele momento. Mas nada, absolutamente nada, que ele havia vivido, que ele havia aprendido, explicava e conseguia dar para ele um direcionamento daquela experiência que ele estava vivendo. André Luiz, então, a certo momento, tentando buscar o resto de equilíbrio e sanidade que ele poderia ter, ele tece um raciocínio muito propenso e muito particular naquele momento. Ele raciocina que
tudo aquilo que ele estava vivenciando, toda aquela experiência, só poderia ser explicada a partir do espectro religioso. A experiência religiosa, o conhecimento a partir de uma noção de religiosidade é o que poderia explicar a ele o que ele estava vivendo naquele momento. A ciência, a filosofia, o conhecimento que ele havia abraçado em vida não era suficiente, não traziam a ele possibilidades de interpretar a nova realidade em que ele se encontrava. E foi então, nesse momento, tecendo esse raciocínio, ele percebe que ele havia relegado para um segundo plano algo que realmente fazia toda a diferença naquele momento que ele vivia. Ele faz um apanhado da sua vida e percebe então que ele, que havia nascido numa família abastada, havia se formado médico sem muitos sacrifícios, havia trabalhado para ter para sua família, constituído família e trazido para sua família uma segurança econômica, social, financeira a partir da sua profissão, havia se desdobrado no seu trabalho, na sua carreira, em todos os aspectos da sua vida social. Ele havia deixado a questão religiosa de lado, num segundo plano. E ele ainda confessa que para ele aquilo tudo sempre foi muito pueril. Ele nunca conseguiu dar uma importância ou buscar realmente se aprofundar naquilo que era algo que para a geração dele era muito simplório. Acreditar em religião, buscar uma religião, era algo de pessoas menores. Ele era um fruto de uma geração que havia adotado a postura do cientificismo, do positivismo, do materialismo para a sua vida. E ele percebe então que ele não tinha alternativa. Ele começa a se desesperar com o passar do tempo, com o passar dos dias. Ele era impelido a uma caminhada sem destino. Ele era impelido a zonas escuras que ele não conseguia enxergar nada. E ele um dia, raciocinando sobre essa problemática da religião, ele tece um raciocínio. Se aquilo estava acontecendo é porque havia um Senhor da vida. E se havia um Senhor da vida, ele deveria tentar buscar dentro dele o máximo que ele podia para tentar se conectar a esse Senhor da vida, e ele clama por piedade. Numa prece inteligível, mas que ele falava que vinha do coração. E a partir daí começa a trajetória de André Luiz no mundo do além, no mundo dos espíritos, no mundo a que todos nós vamos adentrar no momento que o véu da vida cercar diante dos nossos olhos. Bem, nós falamos da experiência que trouxe André Luiz para tentar identificar que essa ideia dele de que a problemática religiosa é o que poderia, naquele momento, trazer para ele algum conforto, alguma explicação sobre o fenômeno que ele vivia, para que nós entendamos que todos nós somos André Luiz, de um fato ou de outro. Que durante muito tempo, e aí entra uma questão propriamente da nossa sociedade que nós estamos inseridos hoje, uma sociedade moderna, capitalista, ocidental, que se criou e se baseou em cima do materialismo como essência filosófica para todo o desenvolvimento da sociedade. Nós não vamos entrar agora num apanhado filosófico do passado, de como isso surgiu, mas nós temos que ter por base que o cientificismo dos nossos tempos, o anseio tecnológico, a era essencialmente tecnológica que nós vivemos, ela se baseou a partir de um processo materialista. De forma que esse materialismo foi o que, na verdade, é o pano de fundo para todo o conhecimento adquirido que nos envolve e que cotidianamente, reiteradamente, é colocado diante de nós acerca das verdades da vida. Acontece, meus amigos, meus irmãos, que esse materialismo
essa doutrina, esse apanhado de conhecimento, é uma mentira que nos é contada através dos tempos, muitas vezes, de forma muito enfática e muito reiterada. Esse materialismo versa que nós somos acidentes biológicos, um simples amontoado de células, poeira intergaláctica, algo que é um acidente, algo ocasional, algo que não tem sentido, que a nossa vida nada mais é do que um acontecimento químico, bioquímico no nosso cérebro, que é um acidente, e transformando então a vida como a vida de um corpo, confundindo o ser humano com um corpo físico, o materialismo diminui a importância da vida humana. Ora, diminuindo a importância da vida humana, criando esse pano de fundo de que não há sentido na vida, não há uma explicação, algo apenas que estamos vivos e daqui nada depois e nada através, nenhuma transcendência há, nos traz a esse ponto específico que nós estamos vivenciando hoje enquanto coletividade. Ora, não precisamos pensar muito, nem dialogar muito, para perceber a gravidade da situação que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo. Estamos num período conturbadíssimo de toda a humanidade, num período de mutação, num período de transição, onde o nosso planeta está deixando de ser um presídio para ser um hospital. Então muitos espíritos aqui vinculados estão recebendo as últimas chances para mostrar que são doentes e não são delinquentes da lei de Deus. Esse momento grave nos traz aqui numa coletividade que a depressão toma conta das pessoas. 20 milhões de diagnósticos de depressão consolidados no mundo. Antidepressivos, analgésicos, drogas lícitas e ilícitas, sendo o refúgio de muitas mentes que estão angustiadas com a própria existência. Muitas pessoas perdendo a sua serenidade, emocionalmente, psicologicamente fragilizadas por vários acontecimentos comezinhos da vida. As pessoas tristes e o suicídio aumentando, inclusive entre crianças, jovens, pré-adolescentes. Ora, diante desse quadro, nos resta fazer uma análise profunda. Será que esse materialismo que nos trouxe até aqui e que tantos avanços concedeu à nossa civilização, à nossa sociedade, também não está colapsando enquanto ideia genuína, basilar do pensamento humano? Ora essa, as pessoas não estão padecendo, morrendo, se esvaindo suas energias, sua serenidade, porque não conseguem encontrar um sentido para suas existências. Porque, ora, pensemos, se a vida é a vida do corpo físico, nós somos apenas um corpo físico, o sentido da vida é buscar as sensações que esse corpo físico pode promover para nós. Então nós gastamos toda uma base, uma busca da nossa vida, a buscar quinhões econômicos ou de poder ou de circunstâncias que nos possibilitem gozar de todas as sensações de prazer possível para que nós tenhamos uma felicidade. Ora, acontece que buscar a felicidade nos gozos materiais, já dizia Joana de Ângeles, é como tentar matar a sede com a água do mar. Você sorve e morre com sede, desidratado. Então, não há lógica. A pessoa passa a focalizar as suas buscas em assuntos periféricos da sua evolução. Assuntos que não vão lhe agregar, que não vão lhe trazer um sentido, não vão dar para ela um sentido psicológico para acontecer. Esse fio condutor da sua existência se rompe, a pessoa cai num vazio profundo. É aí que nós estamos.
mas cabe salientar que boa parte desse problema, dessa problemática, as religiões do nosso tempo, as religiões que estão entre nós na Terra já há um tempo, vicejando entre nós, também têm sua parcela de culpa. Porque elas também criaram expectativas e explicações que vão contra a lógica racional do que um ser humano pode adotar e abraçar para si mesmo. Não é absurdo falar que nós ainda temos uma noção infantil de religiosidade. Nós ainda concentramos a nossa busca religiosa em dogmas que a racionalidade já não pode mais aceitar. Uma noção infantil de religiosidade. Uma noção ainda muito ligada ao Deus tribal da antiguidade. Onde, se eu sou um pescador de uma tribo de pescadores, Deus para mim é um peixe. Se eu sou um caçador, numa tribo de caçadores, Deus para mim é um caçador. Eu busco um Deus, a minha imagem e semelhança. Um Deus com a falabilidade humana que falha, como nós falhamos, e nós deixamos de entender como deveria ser. E aí entra a questão do Espiritismo. O Espiritismo nos apresenta, nos propõe, a proposta espírita é uma proposta de amadurecimento religioso. Que nós busquemos uma religiosidade amadurecida. Não mais um Deus tribal, não mais um Deus tacanho que observa um povo em detrimento dos outros. Um Deus que nos concede dádivas materiais em negociatas materiais que nós oferecemos para Ele. Não. Não um Deus antropomórfico, um velho de barba hirsuta e branca sentado num trono de nuvens. Não. O Espiritismo propõe um Deus celestial. Um Deus dos planetas. Um Deus do universo. Um Deus que nada mais é do que uma inteligência que não tem forma, mas que dá um sentimento. Uma inteligência, a perfeição por trás de todos os acontecimentos. Uma força cujo universo é a exteriorização do seu psiquismo, aonde nós estamos mergulhados. E nós, mergulhados nesse psiquismo divino, somos co-criadores no universo onde nós nos circunscrevemos. Nós também criamos um universo à nossa volta. O Espiritismo fala de uma vida que pré-existe a essa vida e uma vida que pós-existe a essa vida. O Espiritismo fala que a nossa consciência permanece, que nós saímos desse mundo basicamente material e fomos para um mundo mais etéreo, um mundo espiritual. E aquele mundo espiritual nada mais é do que a consequência do nosso psiquismo agindo sobre esse mundo material durante o período da nossa existência. Não algo lúdico, não algo abstrato, mas algo concreto. Uma vida tal qual nós éramos. Olha, não é lógico. Aquela infantilidade de achar que uma pessoa que morreu vira santo. Ou que uma pessoa morre e vai abrir os céus, vai descer uma carruagem de fogo e vai levar a um paraíso onde tudo é perfeito. Uma pessoa que pode ter feito maldades, equívocos durante toda a sua existência, mas se arrepender, tudo se modificou. Não mais essa noção infantil, mas um amadurecimento, uma noção madura de que nós somos aonde a nossa consciência estagia. Nós somos nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, com tudo que nós trazemos, que nós conquistamos para nós mesmos, dentro de nós mesmos, e que nós vamos ter que dar conta de todas as travas psicológicas e emocionais que nós criamos para nós mesmos, naquilo que é a consequência da vida que nós levamos. Durante o livro Nosso Lar foi um choque
Porque André Luiz narrava uma cidade onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas tinham casa, onde as pessoas conviviam, onde as pessoas estudavam, onde as pessoas tinham lazer, onde as pessoas descansavam. Ora, mas não há nada mais lógico do que isso. Nada mais lógico do que uma vida que continua tal qual essa vida, com pessoas que precisam dar conta dos lapsos que tiveram nessa vida. Aí entra o Espiritismo, nos propondo um raciocínio maior, um raciocínio sobre a vida como um todo, um raciocínio nos propondo uma busca por um sentido para a nossa existência, dizendo que nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito com um corpo físico, e que nós trazemos um arcabouço de experiências e vamos vivenciar várias experiências após essa vida. E que nós temos que, através do trabalho íntimo, do autoburilamento, deixar para trás todas as circunstâncias difíceis que nós trazemos dentro de nós mesmos. E que todos os equívocos que nós cometemos, nós precisamos reformular, dar conta, refazer, ressignificar. Há alguma doutrina que nos explica que todas as pessoas que cruzam a nossa volta, cruzam o nosso caminho, que orbitam em torno de nós, são justamente espíritos em desenvolvimento como nós, a quem nós temos que nos reajustar. Reajustar nossa forma de ser, reajustar nossa conduta, reajustar nossos atos. Uma noção madura de religiosidade, deixando para trás tanto a mentira do materialismo, quanto a ingenuidade de algumas noções religiosas. Colocando a ideia religiosa como um centro de uma busca que ultrapassa as religiões. Porque as religiões, nós precisamos entender, são ordenações humanas. E por humanas serem criados por humanos para humanos, pessoas falíveis, elas também falham. Por isso que o Espiritismo se propõe uma filosofia com resultados religiosos, amparado na ciência, onde a racionalidade deve sempre se propor maior do que qualquer busca. Então, nós temos que construir para nós outros uma busca de amadurecimento de uma noção espiritual. E aí vem o ponto. Não apenas para as consequências de um pós-vida, mas aquilo que Chico falava, espiritismo para os vivos, para que nós tornemos a nossa vida mais leve, para que nós nos consolemos diante das dificuldades e das dores e das angústias que nós todos vivemos, porque é esse o fato natural, é que assim seja. Uma noção que nós construamos, nos consolemos acerca dessas dores, entendendo que cada dor nossa nada mais é do que uma falha moral no nosso caráter. E esse consolo de trazer que nossos atos podem construir um futuro diferente, uma vida melhor à nossa volta. Esse é o breve raciocínio que nós queríamos dividir com vocês na noite de hoje. Um raciocínio de que nós estamos num momento de colapso desse mundo construído em cima do materialismo. E que nós precisamos buscar a ideia de uma espiritualização a partir do espiritismo, que é o que nos traz aqui, mas que pode ser uma busca por qualquer noção de espiritualidade madura, proficiente e que nos coloque numa órbita de uma busca de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento e de construção de uma vida melhor para nós e, consequentemente, para os nossos e, consequentemente, para toda uma família universal. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus irmãos.